A minha internet é a pior de todas, não é? Sim, sem dúvida. Mas tá boa, viu, Paulo? Tá ok. Dá para. Ok. Por você estar no interior, a gente ficou preocupado, né? Mas tá legal, sim. Pois, eu também não sabia o que é que ia encontrar, não é? Beleza. Começou aqui já, tá? Uhum. Ok. Vamos lá, então. Muito boa noite a todos que acompanham a gente aí no podcast Fora da Casinha. É uma ideia que a gente aqui do Gol de Placa criou, uma ideia que a gente bolou para acompanhar todos os detalhes do futebol na parte de entretenimento, na parte de humor, de informação, de jornalismo. E hoje o Fora da Casinha vai falar sobre futebol europeu e tudo que está acontecendo no futebol europeu, no futebol mundial, não é só na Europa, em relação à pandemia do Covid-19, uma pandemia que vem trazendo milhares de mortes, muitas pessoas estão morrendo aí pelo mundo e na questão do futebol, a logística do futebol, o negócio futebol foi interferido de maneira direta. Todos os campeonatos, praticamente todos, né, salvo um campeonato na Bielorrússia, se eu não me engano, mas praticamente todos os campeonatos de futebol ao redor do mundo estão paralisados e, consequentemente, isso traz aí uma série de problemas aos clubes, jogadores que estão propondo uma redução de salário. Mas antes da gente entrar no assunto futebol e o Covid, a gente vai falar propriamente do Covid-19 e eu tenho aqui 3 convidados de primeira para falar sobre todo esse problema que vem ocorrendo com essa epidemia do Covid-19. Primeiro é o Paulo Lopes. Paulo Lopes é um cidadão português, mas a gente pode dizer que é metade brasileiro, metade português, porque ele já está aqui no Brasil faz um tempinho. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo. Bom, eu diria que é um português de Portugal, não é? Não um português do Brasil, mas com uma costela brasileira já, não é? Exatamente. O segundo convidado voltou. O segundo convidado voltou e está com o Camp Nou aqui no fundo, o Javier Riera. Boa noite, Javier. O Javier é um cidadão espanhol, mas agora também a gente pode dizer que é meio espanhol, meio brasileiro, não é, Cabrão? Boa noite. Já sou meio brasileiro. Boa noite a todos. Obrigado pelo invite para participar aqui. E o terceiro convidado é o Sandro Delgado. O Sandro é um amigo já de longa data. O Sandro tem uma irmã que mora na Alemanha e o Sandro acompanha tudo relativo ao futebol alemão. Ele está antenado aí também com essas questões relativas ao Covid-19, especialmente ao Borussia Dortmund, né? O Sandro é da Muralha Amarela. Boa noite, Sandro. Boa noite, obrigado aí pelo convite, Adriano. E é isso daí. A Alemanha parada também como o resto do mundo. Estava na esperança aí que o Borussia ia fazer um papel melhor esse ano, mas está meio parado agora. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu acho que todo torcedor ficou com essa expectativa do clube ser campeão, aí ter um título nesse primeiro semestre. Mas eu acho que agora a questão mais importante é esses clubes comemorarem vidas que realmente efetivamente serão salvas, né? A gente vai entrar no assunto do Covid-19. Eu vou perguntar a cada um de vocês como que está a situação em Portugal, na Alemanha, mas primeiramente na Espanha, que eu acho que é o local onde a situação está mais grave, né, Javier Herrera? Todo dia milhares de mortes e esse número vem aumentando. Eu queria que você traçasse um panorama do que aconteceu na Espanha e por que essa pandemia está tão grave lá na Espanha, como também ficou em certo momento na Itália. Então, na Espanha, eu acho que a gente se confiou demais, as mensagens passadas também pelo governo e responsabilidade, e os responsáveis da saúde não foram muito efetivas, liberando eventos como o Dia da Mulher, que, se bem importante, de repente não era o melhor momento para juntar centenas de milhares de pessoas. Então, isso acabou levando que a Espanha, infelizmente, está no topo dos países com mais infectados, com mais mortes, e o pior de tudo é que esse número não para de descer. O pessoal está esperando esse famoso topo chegar no
no topo da pirâmide para começar a reduzir esses números, mas isso ainda não aconteceu. Meus pais, minha família, amigos, está todo mundo trancado em casa. Graças a Deus, eu ia perguntar justamente dos seus familiares, mas pelo que você vem conversando com eles, pelo que você vem se informando, qual que é a região da Espanha onde tem o maior número de casos, onde a situação realmente é mais danosa para a população? Pelo que estou ouvindo aqui é Madrid, as grandes cidades. Madrid, Barcelona, depois, imagino que Valência, as grandes cidades têm uns que estão mais sofrendo o efeito não só do Covid-19, como do efeito econômico de ter que fechar tudo, porque na Espanha foi decretado estado de emergência, que significa que você não pode sair de casa se não tem um motivo específico. Então, pessoas sendo multadas por sair de casa. Então, está bem complicado. Mas os números não estão baixando, não. É isso aí. Paulo, você tem, obviamente, também familiares lá em Portugal. Eu queria que você traçasse um panorama de como está a situação em Portugal. Me parece que dos países ali que a gente tem conhecimento, entre Itália, Espanha, França, Portugal é um dos países que está com a situação melhor controlada, ou uma situação menos danosa em relação a esses, né? Bom, efetivamente é verdade. Portanto, Portugal, embora seja um país pequeno, com 10 milhões de habitantes, mesmo assim tem sido até unanimemente reconhecido pela própria Comunidade Económica Europeia como estando a ser um exemplo desse ponto de vista. Acho que os portugueses têm dado uma resposta de muito civismo, têm sido bastante cumpridores das regras que têm sido colocadas por parte do governo, da Organização Mundial de Saúde também, têm cumprido à risca tanto as instruções. No início, claro que houve aquela fase inicial de que as pessoas não estavam minimamente preparadas para aquilo que aí vinha, mas a partir do momento em que as pessoas começaram a perceber que era algo sério, começaram a ficar em casa, a fazer o isolamento, e tem vindo a ser até um caso bastante reconhecido pela Comunidade Económica Europeia como um caso digamos, de diminuição dos danos, não é? Hoje Portugal tem cerca de hoje Portugal tem os números bastante idênticos aos do Brasil, ok? Mas com tempo maior de início da pandemia, quer em número de mortos, quer em número de infectados. Claro que o país é um país bastante menor, mas tem a proximidade da Espanha, onde as coisas não têm estado nada fáceis e tem sido bastante penoso ver todos os dias o número de mortos. Portanto, desse ponto de vista, Portugal tem sido um exemplo. Ainda assim, portanto, o número de casos, o maior número de casos concentra-se no norte, que não é onde está localizada a capital, não é? A capital está mais para sul, Lisboa, mas no norte é onde tem o maior número de casos. Portanto, o país tem neste momento também o estado de emergência decretado, que agora, há um dia ou dois, foi renovado, portanto, esse estado de emergência por um período estendido agora até o dia 17 de abril, portanto, para ver qual é que vai ser a evolução da doença e do número de contaminados e do número de mortes. É isso aí, Paulo. Sandro, você tem uma irmã que mora na Alemanha, e a situação na Alemanha, que aparentemente estava controlada, parece que nas últimas horas teve uma pequena mudança, né? Um número maior de casos e um número maior de mortes, né? A Alemanha, eu acredito que ela teve uma vantagem em relação aos outros, que o discurso já da chanceler, né, Angela Merkel, já era um discurso de preocupação e de preservar vidas, não importasse se tivesse que parar tudo ou não. Então, ela não teve nenhum discurso para agradar empresário no primeiro momento. Então, isso
a Alemanha ela saiu na frente em relação à Espanha, em relação à Itália. Isso é comprovado até pelos casos, né? Teve bem menos, até agora teve bem menos mortos, um percentual baixíssimo, que era até o gráfico que o Brasil estava tentando alcançar, né? A comparação era com o gráfico alemão, lá o famoso achatamento da contaminação, né? De fato, nas últimas 48 horas aí parece que aumentou bastante, inclusive já chegaram a 80 mil casos, já passou de 1.000 mortos na Alemanha também, sendo que... Passou de 80 mil já, Sandro. Isso, passou de 80 mil casos e com mais de 1.000 mortos, sendo que nas últimas 24 horas foram coisas de 6 mil, 7 mil casos novos de um dia para o outro, que é relativamente alto, né? E minha irmã realmente mora lá na região, no estado, né, vamos dizer assim, de Baden-Württemberg, né, perto da cidade de Stuttgart. E lá, basicamente, a Bavária é o estado onde tem o Bayern de Munique, tem a cidade de Munique, né? O estado da Bavária, que é o estado com mais casos de contaminação, seguido da Renânia-Westfália, né? Que é onde fica o Dortmund, o Borussia Dortmund e toda a região do Reno, do Rio Reno e tal. E seguido pelo Baden-Württemberg, que é onde tem Stuttgart, a cidade de Stuttgart, que tem a terceira maior quantidade de contaminação, de casos confirmados na Alemanha. E, assim, o povo realmente tem ficado no isolamento, embora, conversando com a minha mãe, com a minha irmã, eu sinto que o pessoal sai muito, assim, pelo menos onde ela mora, é uma região mais, digamos, desértica, que tem muitas florestas, então o pessoal ainda sai para andar de bicicleta e tal, mas, em geral, estão respeitando, sim, o isolamento. E estava conversando com ela estava até brincando de fazer máscara, né? Que ela falou, acho que eu vou ter que começar a usar máscara quando for sair. E parece que, a princípio, eles estavam pensando depois do dia 20 voltarem a abrir o comércio, as empresas, mas com esse aumento agora nas últimas 48 horas, já estou começando a duvidar que eles vão ter coragem de diminuir o isolamento aí do povo. Pois é, uma situação que deixa a gente muito preocupado aqui no Brasil, acho que na Europa não é diferente. Eu tenho aqui a relação de casos até ontem, então não tenho ela ainda atualizada agora, mas o país que tinha mais casos é os Estados Unidos, com mais de 230 mil, Itália 115 mil, Espanha 110 mil, a Espanha está muito próxima já da Itália, e a Alemanha em quarto, 84.600. A China está em quinto, curiosamente, foi na China que se iniciou a pandemia, mas parece que de alguma maneira eles conseguiram pelo menos controlar. Tem a segunda onda agora do Covid-19 por lá, mas pelo menos parece que o número de casos se estabilizou em 80 mil. Por enquanto é isso que a gente tem, a gente vai obviamente atualizar isso. Vamos falar aqui da interferência que o Covid-19 vai trazer aí para as ligas. A gente vai falar aqui especificamente da Liga Alemã, da Liga Portuguesa e da Liga Espanhola, tá? Então a gente começa com o Javier. Javier, qual que é a situação na Espanha, o que você tem acompanhado em relação a esse aumento do número de casos, aumento do número de mortes e essa restrição das pessoas saírem para a rua? Você acha que até julho, pelo menos, é possível, de alguma maneira, reiniciar a Liga Espanhola, a La Liga? Quem sabe, né? O problema é que ninguém sabe isso. O que aconteceu na Espanha foi uma preocupação muito grande pela saúde das pessoas. Então, óbvio que assistir num jogo de futebol com 80, 70 mil pessoas era um grande risco e realmente foi um dos primeiros esportes que parou. E ninguém sabe quando vai voltar. Eu estava lendo esses dias que a Espanha está querendo manter o estado de emergência até final de abril. Mas essa é uma data que os governos, estou vendo que os governos estão esticando cada vez mais 2 semanas, mais 2 semanas. E para os times de futebol, os times grandes de futebol, eles têm a maioria dos ingressos de merchandising, de entradas, de tour no estádio, de venda de camisetas. Então, os clubes realmente eles estão sofrendo muito. O Barcelona foi o primeiro que ofereceu uma redução de salário muito forte, até de 70% para os jogadores. Que acho que a negociação finalizou esses dias, que o Messi tomou liderança aí. E agora os grandes clubes estão seguindo um pouco o exemplo do Barcelona, porque realmente vai dar um problema sério financeiro para todos esses clubes.
O que a gente tem que computar é que os clubes, os jogadores, a comissão técnica, eles vão precisar de pelo menos uns 15 dias, mais ou menos, uma espécie de intertemporada, para que os jogadores tenham realmente a condição física, para que os treinadores, a comissão técnica possa aplicar um treino tático, um treino técnico, né? Então, entre a saída do estado de... a retirada do decreto de estado de emergência, que as pessoas possam sair à rua, para que os campeonatos possam voltar, ainda tem que somar isso mais uns 15 dias para que os clubes consigam se reorganizar nessa questão logística de treinamento e os jogadores possam ter uma condição física ideal para que possam retornar aos gramados. Ô Paulo, na Bélgica, o Bruges estava a 15 pontos de diferença do segundo colocado. A Liga Belga decretou o Bruges campeão. Você acha que em alguma liga europeia, e trazendo o exemplo de Portugal, Porto e Benfica, que estão ali pareados, de alguma maneira isso poderia ocorrer caso a situação se agravasse, que fosse um jogo único, que isso também foi cogitado entre as duas equipes e eles concordaram caso a situação se agrave. Você acha que isso pode ser avaliado pela Liga Portuguesa? Olha, eu acho que em último dos casos, eu soube dessa notícia, efetivamente, mas essa notícia foi dada como notícia do dia 1 de Abril. Eu não sei se vocês sabem disso, mas foi noticiado efetivamente que havido um acordo entre o Benfica e o Porto de que disputaria uma finalíssima para a eleição do campeão português, mas isso foi mentira. É assim, só em último caso, decretar o Porto campeão seria motivo para uma guerra civil em Portugal, eu acho. Tal a rivalidade, não é? Aquilo que se fala neste momento é o seguinte: em função daquilo que foi, digamos, as regras impostas pela UEFA, a UEFA decidiu o seguinte, que os países têm que indicar até ao dia 1 ou até ao dia 3 de agosto as equipas que irão disputar as competições europeias. Quem é que vai para a Champions, quem é que vai começar a disputar a Liga Europa. Ou seja, até ao dia 3 de agosto, os campeonatos têm que ter terminado. Portanto, ou de uma forma ou de outra têm que ter terminado. Aquilo que está neste momento estipulado, previsto, programado, é que durante o mês de maio, eu diria, no início do mês de maio, as equipas irão ter a possibilidade de fazer de novo uma pré-época, né? Precisamente para 15 dias, para fazerem alguns jogos amistosos, para se prepararem tática e tecnicamente, e, portanto, o que falta do Campeonato Português poder ser disputado praticamente nos meses de junho e julho, o que é tempo suficiente para terminarem e poderem, portanto, eleger as equipas que iriam disputar as competições europeias. Portanto, este é o programa que está em cima da mesa, mas é algo que hoje ninguém sabe dizer se vai ser possível cumprir ou não, não é? Portanto, 2 meses seria o tempo suficiente para poder terminar o campeonato. Este era o tempo que eles necessitariam, considerando que havia 2 ou 3 rodadas que seriam feitas também a meio da semana, não é? Como o campeonato da Europa, o Euro, já foi adiado, portanto, as férias dos jogadores não iriam acontecer, não é? E, portanto, toda a época iria ser prorrogada até ao final de julho, não é? Portanto, se estamos aqui a falar de que os Estados hoje têm as medidas de emergência a vigorarem até ao final do mês de abril, ok? Isto ainda seria possível de colocar em prática, não é? Agora, tudo depende de qual é que vai ser a evolução, não é, do assunto. Eu acho que não há memória, há muitos anos, ao invés daquilo que se passa aqui, que se passava aqui no Brasil, se conseguir eleger um campeão de um país europeu numa rodada de mata-mata ou de uma finalíssima, não é? Nós não temos muito essa
essa cultura, né, como existiu há alguns anos aqui no Brasil. Portanto, para nós é um pouco estranho uma coisa dessas. Eu acredito que eles farão tudo para evitar, né, essa possibilidade. Mas penso que a opção B, não é, esta solução, será sempre essa, porque decretar o campeão com a última pontuação, enquanto que na Bélgica o Bruges estava a 15 pontos do segundo, em Portugal eles estão a 1 ponto de distância. Então fica mais difícil ainda, né? E o Barcelona uma decisão tá dessas 2. vai criar muita polémica. Pois, Exatamente. Portanto, na Bélgica será mais simples, 15 pontos é difícil de recuperar, não é? Agora, 1 ponto e 2 pontos é muito difícil, então isso vai criar uma guerra enorme. Qual a situação na Alemanha, Sandro, que você vem acompanhando na Bundesliga? Pois é, assim, com relação à diminuição de salários, os jogadores do Borussia aceitaram uma redução de até 20% do salário deles, né? O Bayern também, pelo que me parece, os jogadores também aceitaram, assim como o pessoal do Gladbach, né, do Borussia Mönchengladbach e o Schalke, além do Werder Bremen também. Todos aceitaram uma redução salarial para colaborar, para diminuir um pouco o prejuízo que os clubes estão tendo, né? Inclusive, uma das preocupações lá dos chefões da Bundesliga é que as duas divisões da Alemanha, as duas primeiras divisões, né, a Bundesliga e a Bundesliga 2, é diferente da maioria dos campeonatos europeus, aí ela tem só 18 times na primeira divisão, né? Aliás, na primeira divisão e 18 na segunda divisão. E eles estavam com medo que metade desses clubes pode deixar de existir por conta dessa crise, porque é muito alto o prejuízo que estão tendo por estarem parados, né? Então essa é uma grande preocupação que eles estão tendo, mas a ideia, a princípio, é já que possa voltar o campeonato alemão na primeira semana de maio, ou no dia 3 ou no dia 10, ou, se eu não estou enganado, dia 2 ou dia 8, não lembro direito as datas do final de semana. Hoje, por coincidência, seria o dia do jogo do Bayern, do Borussia e do Bayern, pelo segundo turno do alemão, né? E a situação do campeonato também está apertada. Aliás, acho que fazia muito tempo que não ficava tantos times próximos nessa altura do campeonato alemão. O Bayern tem 55, o Borussia 51, o Leipzig 50 e o Borussia Mönchengladbach 49. Então, também é difícil a ideia de se imaginar um jogo único, decretar. Então, eles estão tendo uma ideia aí, não sei se é viável ou não, de escolherem algumas sedes para ter vários jogos no mesmo dia, no mesmo estádio, simultaneamente, sem torcida. E com testes de coronavírus em todos os jogadores, né? A Série B também está... A Bundesliga 2 está relativamente apertada também. O Arminia vem liderando com 51, o Stuttgart com 45 e o Hamburgo com 44 é o terceiro, que iria para aquele jogo de mata-mata contra o antepenúltimo da Bundesliga A, né? Bom, é basicamente isso. Eles estão com essa esperança de voltar já na primeira semana de maio, né? E tem o fato, como o Paulo falou, como não vai ter mais a Eurocopa esse ano, abriu-se essa lacuna no calendário, assim, para tentar ajustar as ligas nacionais. Além do que, me parece que eu vi que a Alemanha também não ia ia abrir mão das suas datas FIFA, né? A seleção alemã iria abrir mão das datas FIFA para abrir mais espaço no calendário aí para tentar ajustar o campeonato alemão. E como eu falei, tem a sua vantagem de ser só 18 times, então são 34 jogos, né? Então, nesse momento só faltam 10 rodadas para acabar o campeonato alemão. Talvez esteja numa situação um pouquinho melhor do que as outras ligas. Pois é, toda essa situação do Covid-19 tem interferido na questão salarial dos atletas, os clubes propondo aí uma redução. Os clubes têm outros funcionários também, o Borussia Dortmund, por exemplo, tem 850 funcionários. Então, o clube tem que honrar com o pagamento desses 850 funcionários, que obviamente não recebem o mesmo salário que os jogadores, né? Então, os clubes, de uma maneira geral, pelo que eu tenho acompanhado também, têm entendido que os jogadores
precisam abrir mão de uma parte dos vencimentos. E os jogadores, pelo noticiário, né, que a gente tem acompanhado, por exemplo, Messi, Cristiano Ronaldo, os atletas do Borussia Dortmund, também os atletas têm entendido essa questão. E tudo isso está atiçando muito o mercado europeu aí de transferências, né? Ô, Javier, eu acompanhei aqui algumas notícias a respeito de jogadores que podem sair, jogadores que podem chegar ao Barcelona. Eu vou citar aqui, por exemplo, alguns. O Rakitic está com dificuldade na questão da renovação contratual, assim como o Ter Stegen, o goleiro. São dois jogadores que me parecem que, em princípio, não vão continuar. Temos também o Messi, que já é um atleta de 33 anos, então o que se fala na imprensa europeia é que o Barcelona é um time que está ficando envelhecido. Então ele está buscando alternativas para, entre aspas, rejuvenescer o elenco. E duas alternativas são Neymar e Lautaro Martínez. O Neymar sendo repatriado ao clube, né, depois daquela conturbada saída, e o Lautaro Martínez, o jogador argentino, que vem fazendo uma excelente temporada na Inter de Milão. Queria que você falasse sobre esses dois jogadores, em especial o Neymar. Você acompanhou tudo o que aconteceu desde a saída dele lá em Barcelona. Você acha que há clima para o Neymar retornar à Europa? E eu queria que você falasse sobre o Lautaro Martínez. Então, bom, falando sobre a saída dos jogadores também, o que precisa a Barcelona agora é fazer caixa. E jogadores como o Rakitic, que jogaram muito bem por esses últimos anos que jogou no Barcelona, ele está com ofertas que parece que o Barcelona vai receber o mesmo valor que pagou 4, 5 anos atrás. Então, realmente vai ser um negócio bom, embora está saindo um grande jogador. E o Ter Stegen, não sei se vai sair, eu tenho minhas dúvidas. Realmente, eu acho que um dos melhores, se não o melhor goleiro do mundo. E eu acho que o Barcelona vai tentar manter ele. Em relação às chegadas, o Neymar não sei se ele vai chegar. Assim, eu acho que tem que acontecer muitas coisas para que o Neymar volte para o Barcelona. Primeiro que o PSG deixe sair ele, porque isso foi um grande problema quando parece que esse ano passado que acabou chegando o Griezmann, o Neymar poderia voltar, mas o PSG foi bem claro e não deixou sair ele. E o valor que o Neymar tem no mercado hoje, que também é bem grande. Não sei se o Barcelona está à disposição de ter esse dinheiro disponível para gastar. E o Laureano Martínez, ele está fazendo uma última jornadas no Inter de Milão, mas aí entrou na jogada o Real Madrid. Então, vamos ver o que acontece com essa briga. Real Madrid e Barcelona são conhecidos também por grandes brigas históricas e grandes jogadores. Então, vamos ver o que acontece. O Neymar foi um deles, de fato. E me parece que o Real Madrid, apesar de toda essa crise, ele está forte no mercado, né? Porque agora eu vou conversar com o Sandro a respeito do interesse do Real Madrid no Haaland, né? O Haaland, que acabou de chegar ao Borussia Dortmund, já sairia, mas me parece que por um valor muito maior que o Borussia acabou investindo nele, né? Além do Haaland, tem o Hakimi, que me parece que desperta o interesse do Paris Saint-Germain, do Chelsea e da Juventus. Então, fica essa preocupação para o torcedor do Borussia Dortmund, né, em relação à saída de jogadores que são importantes. No caso do Haaland, o Haaland acabou de chegar. Então, essa é uma crítica que a gente tem à diretoria do Borussia Dortmund. Eles sempre dão a impressão que eles se preocupam muito mais em fazer caixa e confiar na capacidade que eles têm de achar grandes revelações no mercado, mas aí acaba faltando um pouco daquela vontade de ser campeão. Isso prejudica muito, eu acho, atualmente o Borussia. Muita gente já fica meio inconformada com o Watzke, com a diretoria em geral, por conta disso. E é verdade, o Borussia, eu acho que o italiano lá, que é empresário do Haaland, ele viu no Borussia uma grande vitrine rápida para dar o destaque no Haaland. Realmente, nas primeiras rodadas, é impressionante o que ele fez. Em 8 partidas, ele fez 9 gols e uma assistência, que é relativamente bastante coisa para um menino de 19 anos.
né? 1,94 de altura, o cara é gigante. Curiosamente não faz gol de cabeça, só faz gol com o pé, né? Mas o Real Madrid veio forte mesmo, tá aí, estão falando de um valor relativamente alto, e eu falo relativamente porque o empresário do Haaland, ele sempre coloca uma cláusula de que não é tão alta assim a multa rescisória. Tanto é que o Borussia comprou ele por cerca de 20 milhões de euros do Salzburg da Áustria, né? Do RB Salzburg. E agora a multa é por volta, dizem, de 80 milhões de euros. É alto, mas não é tão alto, talvez, como poderia se imaginar. E o Real Madrid, eu acredito que tem isso daí com uma certa facilidade, caso queira pagar mesmo, caso queira levar. O problema é a crise causada pela pandemia. A crise talvez faça os clubes repensarem essa questão. Ele é um jogador importante, acabou de chegar, mas exatamente. Tem que pagar a conta. E paralelo a isso, eu tenho o Hakimi, né, o Achraf Hakimi, que é um jogador nascido na Espanha, porém ele é marroquino, né, nacionalidade marroquina, ele joga inclusive na seleção do Marrocos. Ele veio há 2 anos atrás emprestado. Tem o Sancho, né? O Hakimi é um caso mais específico, ele veio emprestado ele não era aproveitado no Real Madrid, ele foi emprestado ao Borussia Dortmund há 2 anos atrás, e ele é um jogador de altos e baixos, né? Ele como lateral direito, ele já jogou como lateral esquerdo e direito, apesar de ser destro, ele já jogou nas 2 laterais no Borussia. Por incrível que pareça, em termos da lateral, ele jogava melhor como lateral esquerdo, mesmo faltando o pé esquerdo na hora de fazer cruzamento. Mas na direita, ele deixa muitos espaços atrás, né? Então complicava um pouco a gente. Mas aí o Favre, que não é nenhum gênio, né? Muito pelo contrário, nosso técnico é odiado pela torcida. Mas aí, pelo menos, colocando ele como ala e deixando o Piszczek, que é o lateral direito mesmo de ofício, atrás, aí o rendimento do Hakimi melhorava muito no ataque. Ele teve grandes assistências, grandes jogos. Tanto é que ele tem 10 assistências na Bundesliga esse ano. E na Champions fez 4, 5 gols, assim, até que ele foi bem, mas na parte defensiva ele deixava a desejar. E muito dificilmente vai ficar mesmo. O Real Madrid já citou que tem interesse, mas ainda assim havia dúvida. Será que o Madrid vai querer mesmo levá-lo? Porém, entrou o Chelsea na parada e aí complicou. Então, eu acho que dificilmente ele vai ficar, né? Além dele, tem a grande joia do Dortmund, que é o Jadon Sancho, o inglês de 19 anos, que esse ano fez 23 partidas, 14 gols, 16 assistências. Ele, em termos de assistência, só está atrás do Miller, que inclusive está prestes a renovar contrato com o Bayern, né? E é assim, desejado pelo United, quase certeza que o The Sun já chegou a afirmar que já está fechado em coisa de 650 milhões de reais, o que daria aí coisa de 95 milhões de libras ou 130 milhões de euros, que é uma quantia que dificilmente o Borussia vai recusar. É uma pena, porque é um baita jogador e é muito jovem ainda, então tem muito que aprender. Lamento dele ir para o United. O United ultimamente tem sido um cemitério de jogadores, então lamento um pouco. O Chelsea queria também, né? Até porque teve recentemente a contratação do Pulisic, né? Que veio do Borussia Dortmund também, o americano. E eu acho uma pena. Em termos de chegadas, o Borussia chegou-se a cogitar o Meunier, né? O lateral do Paris Saint-Germain. Inclusive, ele estava numa situação meio enroscada lá com a torcida do Paris Saint-Germain, porque ele foi o único que não fez a provocação ao Haaland lá, aquela meditação, quando o Paris Saint-Germain eliminou o Dortmund, né? Então, criou-se um pouquinho. Então, estavam falando, você está negociando com o Dortmund. Muita gente afirma que ele negociou, já está fechado com o Dortmund, mas não parece que isso se concretizou ainda, ou nada é definitivo. O Borussia está subindo alguns jogadores aí, tem o tal do Mukowor, se não me engano, que é um jogador de descendência africana, mas tem 15 anos só, mas já vem jogando na base da seleção alemã do Sub-19, e parece que vai mudar a regra agora, então a partir de dezembro, os jogadores com 16 anos podem jogar a Bundesliga também. E com relação ainda à saída, o Rafael Guerreiro, o lateral português, da seleção portuguesa, que o Barcelona, Javier, não sei se você está sabendo disso, parece que tem tentado alguma coisa ou vasculhado se o Borussia tem interesse em vender. E aí que me dá o desânimo, né? Que você pode ver que tem mais notícias de venda do que propriamente de compra. Então, esse pensamento meio pequeno aí do Borussia que me incomoda. Talvez agora com a pandemia aí, a maioria não sei se os outros times vão ter também toda essa grana para pagar
em jogadores como Sancho, Haaland ou até mesmo Guerreiro. Ô Paulo, o que a gente tem acompanhado no noticiário é que o momento do Benfica, dos Águias, é de contenção. O time está buscando observar o mercado, de repente alguma situação pontual, aí sim investir. E surgiu a informação que o Lucas Paquetá, o jogador que tá no Milan, não vem sendo muito aproveitado nos últimos jogos, pode ser envolvido em uma negociação com o Benfica. O que a imprensa portuguesa tem repercutido da chegada do Lucas Paquetá ao Benfica? Bom, eu diria o seguinte, eu acho que o mercado, né, de transferências, depois de tudo isto, não vai ser o mesmo. Eu não acredito que ocorram transferências de 130 milhões de euros como aquela que o Sandro falou. Era uma verba que eu acho que era perfeitamente possível de acontecer. Aconteceu o ano passado com o Benfica, o Atlético de Madrid contratou o Félix por 125 milhões de euros, muito dinheiro, não é? Mas eu acredito que depois de toda esta crise, as finanças dos clubes, de uma forma geral, vão ficar bastante afetadas. Em Portugal, inclusive, está em discussão, não é? Portanto, da Federação Portuguesa de Futebol com os principais patrocinadores da Liga, nomeadamente as televisões e operadoras digitais, de antecipar algumas receitas, não é? Para conseguirem a sobrevivência de uma boa parte dos clubes. Portanto, o Benfica, do ponto de vista das suas finanças, ele estava bastante sólido, não é? Mas tem que se olhar para a Liga como um todo. E eu diria que tudo isto vai afetar e afeta sobremaneira as finanças dos clubes. Não acredito que se vão realizar assim transferências de montantes muito elevados. Nesse sentido, as notícias que têm vindo a público é de que portanto, a presidência do Benfica, que tinha previsto, digamos, uma ação bastante forte no mercado, no próximo mercado de verão, vai mudar a estratégia e, portanto, a ideia é de ser bastante mais contido, em virtude, não é, portanto, desta crise toda. E, nesse sentido, acredito que até seja algo que seja transversal. Eu acredito que irá haver algumas transferências, ou por trocas, ou por trocas com algum dinheiro, portanto, para não ter valores tão elevados como estava a acontecer anteriormente. Nesse sentido, o Paquetá, o que se fala, não é? Portanto, o Milan ele já tinha manifestado interesse num jogador do Benfica, que é um jogador bastante jovem, o Florentino. Já tinha feito uma primeira proposta que o Benfica não aceitou, porque é um miúdo da base que faz parte um pouco da estratégia do clube, assim como outros, e nesse sentido fala-se, portanto, da possibilidade de um negócio que envolva, portanto, a cedência por parte do Benfica do Florentino e da ida do Paquetá para o Benfica. Pronto, não sei efetivamente se isso tem um fundo total de verdade, mas é algo que é falado na imprensa desportiva portuguesa. Portanto, além disso, o Benfica tem necessidade de reforçar o seu eixo da sua defesa e, portanto, um alvo do Benfica, já desde o mercado de inverno, é um central alemão que já jogou na seleção alemã principal, que é o Robin Koch, que joga no Freiburg. Não sei se conheces, Sam. Ainda é um tipo bastante jovem, tem 22 anos. Ele já jogou na seleção alemã e fala-se como, portanto, um alvo, não é, do Benfica para reforçar
portanto, a sua defesa. Um outro alvo também que se fala é um argentino, Adolf Geich, do São Lourenço, e o Jonathan David do Ghent, dos belgas do Ghent. Portanto, relativamente a saídas, portanto, o Benfica e os clubes portugueses sempre foram clubes vendedores, não é? Portanto, utilizam isso para equilibrar as suas finanças. O Benfica, nesse aspecto, nos últimos anos tem conseguido fazer grandes negócios. O ano passado bateu o recorde sempre, foi dos clubes mais vendedores do mundo, inclusivamente até em relação aos próprios jogadores que tinham emprestados a outras equipas, como o mexicano Jiménez, que está no Wolverhampton, e que se fala inclusivamente também como um alvo do Real Madrid. O Benfica vendeu por 48 milhões de euros, tendo-o emprestado no ano anterior, portanto fez um excelente negócio, assim como o Jovic, né, que está no Real Madrid, também foi um negócio feito dessa forma. Mas é um pouco isso, eu acho que o mercado vai ser diferente depois da pandemia. Eu também acho isso. Eu acho que os valores, as negociações vão mudar muito. Eu acho que os clubes vão querer valorizar a sua moeda. E qual é a moeda que os clubes têm? São os próprios jogadores, é o ativo, né? Porque a questão referente aos cofres dos clubes vai ser muito afetada. Não é à toa que os clubes estão pedindo a redução salarial dos jogadores, que os salários são muito altos. Tem toda essa questão envolvida. Eu concordo com você, Paulo. Acho que essa questão das trocas não só na Europa, eu acho que aqui até no mercado brasileiro, no meio do ano, quando reabrir a janela, vai ser muito utilizada aí pelos clubes. A gente tem só mais uma questão para encerrar, mas antes eu quero falar de 3 iniciativas muito bacanas de Barcelona, de Borussia e de Benfica. O Borussia, ele cedeu o estádio para que seja construído um centro de testagem e um hospital também improvisado para atendimento das vítimas aí do Covid-19. O Benfica, ele está com uma campanha nas redes sociais e na televisão para que ninguém saia de casa, para que essa pandemia seja contida, que as pessoas tenham a consciência de que é muito grave, só saia de casa se for necessário, os idosos para ficar em casa. E o Barcelona programou um amistoso ainda sem data definida com uma equipe lá da Catalunha chamada Igualada. É isso mesmo, Javier? Igualada? Igualada. Igualada eu estou na dúvida agora se um bairro ou um vilarejo, mas forma parte da província de Barcelona. E pelo que eu ouvi, é um partido solidário. Vamos ver se realmente esse partido vai acontecer mesmo. Está levantando muita polêmica. Antes da gente encerrar, eu quero ouvir a opinião de vocês 3. Vocês podem falar, englobar no mesmo assunto. São 2 notícias que vem aparecendo aí nos jornais europeus e aqui também no Brasil. Tá? No Brasil, um possível retorno do Jorge Jesus a Portugal. E Porto e Benfica teriam interesse em contar com ele. E isso estaria assustando dirigentes e torcedores do Flamengo. E uma segunda questão também, não menos importante, o jornal A Bola de Portugal reproduziu uma notícia do inglês Mirror a respeito de uma possível saída do Jürgen Klopp do Liverpool. A diretoria do Liverpool tem planos de que o Klopp permaneça lá por muitos anos, mas o Klopp nunca escondeu que dirigir a seleção alemã é um sonho para ele. Então, a gente começa aí pelo Javier abordando esses 2 temas. Jorge Jesus, você acha que haveria a possibilidade de um retorno à Europa? E o Klopp, uma saída do Liverpool, algo que certamente movimentaria muito esse mercado aí de transferências dos técnicos da Europa. Pelo que eu li, o Jorge Jesus já que o Flamengo suspendeu todos os treinos, ele está realmente pensando em voltar para Portugal mesmo. Vai mexer bem no mercado essa volta. E o Klopp querer treinar a Alemanha, pelo que eu soube, sempre foi um sonho dele. E o Liverpool já ganhou esse tipo de treinadores, eles gostam de
de ir deixando marcas, os times onde eles vão passando. Então, acredito que ele pode pensar que o trabalho no Liverpool está chegando ao fim, nessa época que ele está e conquistou e vai conquistar ainda essa temporada um grande sucesso. E eu acho que é bem provável sim que ele vai treinar a seleção alemã. Sandro? Bom, para mim seria muito bom que o Jesus saísse do Flamengo, porque tá deixando um desnivelamento técnico muito grande aqui. O Flamengo já é o time que tem mais grana e com o melhor técnico fica complicado. Então não seria uma má ideia ele ir embora, não. O Klopp, eu sou suspeito para falar do Klopp, porque eu sou um baita fã dele. O que ele fez pelo Borussia Dortmund, depois que ele veio do Mainz, foi fantástico. Bicampeonato alemão, vice-campeão da Champions League pelo Borussia, campeão da Pokal. Ele ganhou muita coisa lá. E seria um sonho ele voltar para o Borussia, mas acho impossível isso. O negócio é a gente rezar para mesmo o Favre sair logo lá. Então, realmente seria um sonho ele voltar, né? Só queria falar rapidinho aqui sobre o Bayern. O Bayern, o Boateng, ele foi multado porque ele furou a quarentena. Imagina, né? O cara também é responsável, né? E o Coutinho, aí estão falando de transferências, aí o Coutinho tem grande chance de ir pro Chelsea, tá quase certo que ele iria pro Chelsea. Só que parece que o Leicester entrou na parada também. Então tem grande chance do Coutinho também brotar lá no Leicester, né? Então é isso daí que eu queria só completar a respeito do Bayern. Né? Paulo, você que é fã incondicional do Jorge Jesus, você acredita que ele pode voltar a Portugal? Olha, assim, eu sou. Foi o treinador que passou pelo Benfica que me deu mais alegrias, porque assim, eu gosto de ver o futebol, não só com aquela questão resultadista, mas eu pessoalmente gosto de ver bom futebol. E efetivamente o Jesus é um treinador que, onde passa, coloca as equipas a jogar futebol, bom futebol. Jogam futebol para a frente, não jogam futebol para o lado, o futebol que todos os fãs gostam de ver. E eu lembro com saudade, não é? Sobretudo os primeiros 2 anos do Jesus no Benfica, em que o Benfica tinha um time fabuloso, com Di Maria, com Pablo Aimar, com Saviola, que jogou no Barça, com o Luizão, com o Javi Garcia, com o Ramírez, e dava espetáculo, dava show. E quando ele veio para o Brasil, ninguém o conhecia. Eu tenho um grupo de amigos em que um deles é um flamenguista roxo, e antes de toda a gente falar do Jesus, eu disse-lhe assim: olha, vocês acabaram de contratar o melhor treinador dos últimos anos e vocês vão ver o Flamengo jogar futebol a sério. E toda a gente se riu do que eu disse, não é? Hoje, né, eles reconhecem efetivamente que eu tinha razão. Portanto, o que é que eu posso dizer de Jesus? Se ele quisesse voltar para o Benfica, eu tenho a seguinte questão. O Jesus tem hoje um contrato com o Flamengo que se baseia num salário em euros, e só que esse salário em euros foi indexado a uma taxa de câmbio, que era a taxa de câmbio que ele encontrou quando veio para o Flamengo, ou seja, o real valia 4,4 do euro, né? Hoje o real está quase a 6, né, do euro. Então o salário dele, visto em euros, tem desvalorizado bastante. Então é assim, do ponto de vista salarial, eu acho que o Flamengo terá algumas dificuldades em conseguir renovar o contrato com ele. Se o Benfica o chamar, eu acredito que ele vai regressar a Portugal. Agora, assim, o Benfica tem uma estratégia que é uma estratégia baseada no desenvolvimento dos jovens jogadores e, sobretudo, também na necessidade de os fazer subir à equipa principal. E o Jesus, quando passou por Benfica, ele não tem propriamente esse tipo de perfil. Ele gosta de escolher os jogadores, gosta de ter bons jogadores, mas não tem propriamente, digamos, uma estratégia agarrada a essa. Então, ela foi um pouquinho
divergente daquilo que eram as ideias da direção do Benfica nesse sentido. E este treinador atual, ele cai que nem uma luva nesta estratégia do clube. Então, eu acredito o seguinte: se o Benfica não for campeão, aí poderá acontecer isso. Só que isso só vai ser possível saber ou no final do mês de julho ou antes, se for outro tipo de opção, né? E, portanto, antes disso não acredito que nada aconteça. Como, entretanto, o Flamengo estará a pressionar bastante o Jesus para a renovação do contrato, eu acredito que ela possa acontecer para desespero do resto dos torcedores das outras equipas, porque nesse aspecto o Flamengo vai estar bastante à frente e vai continuar bastante à frente. Relativamente ao Klopp, eu acho que assim, como muitos outros grandes treinadores têm a ambição de treinar a sua seleção, não é? Eu só não sei se o momento do Klopp ainda seja esse, porque eu acredito o seguinte: normalmente um treinador chega ao momento da sua carreira em que vai treinar a seleção, mas é um momento já próximo do final da sua carreira, porque não é a mesma coisa um treinador treinar uma equipa ou treinar a seleção, são coisas completamente diferentes. Eu, por exemplo, não imagino o Jesus a treinar uma seleção. O Jesus é um treinador que necessita de estar todos os dias com os jogadores, de fazer os seus treinos diários. Treinar uma seleção é uma coisa bastante mais difícil e complicada, porque eles têm contacto durante 3 dias ou 4 dias a cada 2 meses. Portanto, eu acredito que essa seja assim a ambição dele, mas que ele possa reservar isso para um momento da carreira dele, talvez um pouco mais tarde, não sei. É um feeling meu. Legal, gente. A gente contou aqui hoje com uma generosidade do nosso aplicativo que estamos utilizando aqui. Ele cedeu mais 20 minutos, então o nosso bate-papo hoje teve aproximadamente 1 hora. Então a gente falou aqui sobre diversos assuntos. Nessa 1 hora foi um prazer muito grande contar aí com a colaboração, com as informações de vocês aí e sempre aprendendo também com vocês aí referente aí aos assuntos das respectivas ligas, né? Então, quero que vocês deixem aí uma mensagem final para a gente se despedir. Vou começar, vai. Fiquem em casa. Eu acho que o pessoal pode fazer. Futebol a gente vai jogar daqui a pouco. Só fiquem em forma, né? Não vai virar, a gente vai virar a bola, não o jogador. Então fiquem em casa, por favor. Aí, Sandro. Ô, Sandro, tá virando bola. Eu tô virando bola, meu. Bom, que nem diria, já que tá essa situação aí, que nem um amigo meu falava, zoando, né? Das houses usamenge fale Buda. Ou seja, a casa caiu, mano. Mas é isso que o Ravi falou aí. Ficar em casa, vamos ver até... muitas pessoas já estão tendo desespero, porque a gente ainda tem a sorte de ter uma reservinha aí e poder trabalhar remoto, continuar tendo salário. Agora tem gente aí que está apertada, mas é uma sinuca de bico, né? Infelizmente, vamos ter que esperar aí passar o pior momento, que vai chegar agora em abril aqui no Brasil, né? E rezar para que morra o menos possível de pessoas, né? Fazer o quê? Mas quanto ao futebol é aguardar, né? Porque era ir dormir, que nem diz o Ravi aí, de dormir bastante agora. Legal, Sandro. Paulo, mensagem final. Bom, eu diria o seguinte: eu acho que é um momento inusitado para todo o mundo. Nunca ninguém pensou em viver uma situação destas, mas eu acho que também é importante a gente olhar para isto e tirar o lado positivo de tudo isto. Por um lado, o ambiente, né, que agradece o facto de nós ficarmos em casa este tempo todo. Seria impensável conseguir atingir as metas, né, traçadas pelas comunidades internacionais relativamente à emissão de gases de carbono. Acho que este ano
vamos ficar muito próximo dessa meta. Eu diria que uma das coisas que eu não conseguia ver, nunca consegui ver em São Paulo, foi este céu azul, que eu encontro, por exemplo, às vezes em Portugal, mas aqui nunca consegui ver. Portanto, fico muito feliz de conseguir ter visto este céu azul em São Paulo. E, por outro lado, dizer que isto tudo também trouxe algo muito positivo, que foi ver nas pessoas uma muito maior solidariedade no nosso dia-a-dia e na correria nós não conseguimos ver. Então, era a mensagem que eu gostaria de deixar depois disto tudo. Muito bacana, Paulo. Vou deixar uma rápida mensagem também, muito do que vocês falaram aí, que esses tempos tragam para a gente mais solidariedade, mais empatia, mais generosidade, e para a gente também escutar os médicos, os cientistas, os especialistas, as pessoas que realmente têm condição de dar uma orientação no meio de uma pandemia como essa, que a gente se encontra no meio de um monte de informação, mas que a gente busque a informação certa, que a gente tenha condição de discernimento de estar fazendo a coisa correta para que isso não se alastre e para que o mais breve possível, tanto o Paulo, o Sandro, o Javier, todos nós, possamos retomar aí nossas atividades e a população inteira. Queria agradecer vocês aí por essa disponibilidade, um papinho de 1 hora, quer dizer, um papo gigantesco de 1 hora, e deixar a mensagem aí para vocês, seus familiares na Europa, para que tudo ocorra de melhor para vocês. Para quem está em casa, uma boa noite e obrigado. Falou, boa noite. Boa noite, buenas noches.